Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 47. Eu pediria, por gentileza, para que hoje as crianças ficassem aqui embaixo. Aleluia. Capítulo 47 do profeta Ezequiel, versículo 1 até o versículo 12, e embasaremos a nossa meditação nos versículos 8 e 9 deste capítulo, mas quero ler estes 12 versículos. Os que acharam, digam amém. Amém. A palavra do Eterno diz-nos assim: Em seguida, ele me levou novamente à porta da casa, e eis que águas surgiram por debaixo da soleira da casa, em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam de debaixo do lado direito da casa ao lado sul do altar. Então, ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste. E eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Novamente, ele mediu 1000 e levou através das águas. As águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através. As águas estavam pelos lombos. Em seguida ele mediu 1000, e este era um rio, pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. E ele disse-me: Filho do homem, tu viste isto? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. E quando eu havia retornado, eis que na ribanceira do rio havia muitas árvores, de um lado e do outro. Então ele me disse: Estas águas saem em direção à nação do leste, e desce para dentro do deserto, e vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. E sucedeu que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão lá, porque serão curadas, e cada coisa viverá por onde este rio vier. E sucederá que os pescadores ficarão sobre ele desde En-Gedi até En-Eglaim. Eles serão um lugar para se espalhar redes. Seus peixes
serão de acordo com seus tipos, como os peixes do grande mar, excedendo em muitos. Mas os seus lugares enlameados e os pântanos não serão curados, eles serão dados ao sal, junto ao rio, sobre a sua ribanceira, deste lado e daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento, cuja folha não cairá, nem seu fruto será consumido. Ela produzirá novos frutos de acordo com seus meses, porque suas águas saíram do santuário, e o seu fruto será para alimento, e a sua folha por remédio. Amém? Tome seu assento. Louvado seja Deus. O capítulo 47 que lemos, ele está inserido em um ponto, em um grande trecho deste livro, do livro deste profeta Ezequiel, que trata da restauração do povo de Israel, da nação de Israel. Você sabe muito bem que Ezequiel é também conhecido como o profeta do cativeiro. O famoso capítulo 37, sobre o vale dos ossos secos, uma visão dada por Deus ao profeta às margens do rio Quebar, na Babilônia. O profeta então é usado por Deus, é direcionado pelo Espírito Santo para então assim profetizar uma restauração à nação de Israel. Mas veja, o povo de Israel, o povo que era escolhido por Deus, o povo que Deus havia separado para ser um povo modelo, uma nação que serviria de modelo às demais nações do mundo daqueles dias, falhou e vinha em constante declínio, a ponto de Deus falar diversas vezes, por intermédio de diversos profetas, para que Israel viesse a arrepender-se, para que não houvesse então necessidade de Deus tratar com aquela nação. Porém, a Bíblia vai dizer que Israel não deu ouvido ao que Deus falou por intermédio dos profetas. Resultado, o povo, a nação da Babilônia, que vinha conquistando os povos, os grandes povos daquela época, acaba de conquistar o Egito e as demais nações, e então se levanta com grande poderio contra o povo de Israel, e em 3 vezes, em 3 levas, em 3 etapas, leva cativo para a Babilônia o povo de Israel, o povo de Judá. Cativos agora na Babilônia, o Deus começa a tratar com o povo. O cativeiro veio como resultado de desobediência. O cativeiro veio como resultado de um distanciamento de Deus. O cativeiro veio como resultado de um grande período de rebelião, de desobediência, de quebra de princípios com o eterno. E Deus, que é misericordioso, sempre deu ao povo a oportunidade de se arrepender, de fugir, de escapar da ira. Porém, Israel não deu ouvidos em nenhuma das oportunidades. Quando não, vez por outra, se arrependia. Mas quando Deus então tirava a mão
e as coisas voltavam a caminhar como de costume, Israel então voltava para a idolatria, voltava para a prostituição, voltava para a vida de distanciamento de Deus. É o que nós vemos na nação de Israel, é o exemplo da vida de muitas pessoas em nossos dias. Quando as coisas estão ruins, procuram Deus, procuram a sua presença, buscam a sua palavra, e então Deus, que é misericordioso, estende a mão, abençoa, muda a história, dá um renovo, levanta de novo. E então o que acontece? Quando as coisas voltam ao normal, então volta a distanciar-se de Deus de novo, até que chega um momento que Deus permite que passemos por uma situação como que sendo uma espécie de checkmate de Deus para a nossa vida. Ou eu volto, ou eu volto, ou eu me conserto, ou eu me conserto, ou eu entro no caminho, ou eu entro no caminho. Não tem escolha, não tem como escapar, não tem como fugir. É lindo quando eu leio este capítulo e eu vejo Deus mais uma vez restaurando a nação de Israel. Este capítulo é um capítulo profético. Este capítulo fala de uma restauração que viria, não havia acontecido ainda, mas o mesmo Deus que tratou com Israel e permitiu o cativeiro, ele já tinha data e hora marcada para pôr um fim no cativeiro, e já tinha um plano pronto de restauração da nação. Por quê? Porque Deus ama Israel. Assim, a nossa luta, os momentos que passamos de adversidade, eles não duram para sempre, eles durarão até o momento em que Deus ver o seu rosto refletido na nossa vida, como o ourives que purifica o ouro e a prata. Então o tempo de prova, então o tempo de adversidade termina. Paulo vai escrever que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Então entenda, tudo aquilo que vem de Deus para a minha vida e para a sua vida, ainda que seja um período que gere na minha vida, para você e para mim, lágrimas, é bom, coopera para o bem. Por quê? Porque os desertos da vida do crente não são para a morte. Os desertos da vida do povo de Deus não é para matar, mas é para restaurar, é para aproximar de Deus, é para fortalecer. Então, se você está passando pelo deserto, não se sinta constrangido, pensando que você está só, porque você não está. Muitos já passaram, alguns estão passando e outros ainda passarão. Então entenda uma coisa: se chegou na tua vida o tempo do deserto, se alegra, porque é um tempo em que Deus preparou, reservou para se revelar a você e a mim de uma forma que até agora você não o conheceu. O deserto chegou na vida de Jó e todos pensaram que era consequência de um pecado, mas não era. Todos pensaram que era o fim da vida de Jó, mas no final da história ele ele diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ei, crente, o deserto da sua vida
aproximar dele não é para te matar, porque o seu Redentor está vivo e por fim ele se levantará sobre a terra. Você pode adorar a Deus, você pode glorificar a Deus, você pode engrandecer a Deus. Ele está trabalhando na sua vida. Mas se você pedisse um tema para esta mensagem, eu lhe daria o seguinte tema: as águas do avivamento. As águas do avivamento. Mas o que é avivar? É dar vida. Para dar vida, alguém precisa estar morto. E quando eu olho este texto, e então eu meditando nas páginas da Bíblia, e meditando neste capítulo, então eu encontro muitas coisas interessantes. O que eu encontro primeiro é que as águas do avivamento, elas são purificadoras. Veja uma coisa, porque a Bíblia é linda, é tremendo, irmão. Todo avivamento, ele passa pela purificação. Eu não recebo do céu do jeito que eu estou. Não, eu não recebo o poder do alto vivendo uma vida distante de Deus. Não, eu não recebo. Eu preciso passar primeiro por um processo de restauração. Eu preciso passar primeiro por um processo de purificação. E é lindo quando a gente vai estudar o livro do profeta Ezequiel. Você vai ver o profeta recebendo o chamado de Deus no início do livro. Você vai ver nos capítulos 8 até o capítulo 11, o profeta narrando o momento em que a glória sai de Israel. A glória de Deus, a presença de Deus, ela sai da nação de Israel. Você vai estudar, vai ler o capítulo 16, e que é lindo o capítulo 16, por quê? Porque narra a história de Israel, um único capítulo com 65 versículos, mais ou menos, narra 63 versículos para ser mais exato, narra toda a história de Israel. Vai mostrar que Israel foi abandonada, vai mostrar, vai usar a figura de uma menina, de uma criança que foi abandonada no seu nascimento. O capítulo 16 vai mostrar que nem o cordão umbilical no parto foi cortado, que nem passado sal na criança foi passado. Por que passar sal, pastor? Porque o uso do sal no recém-nascido era um costume em Israel. A criança, quando nascia, eles esfregavam sal na criança, ungia com óleo, passava óleo e enrolava o bebê. Agora perceba, Deus dizendo por intermédio de Ezequiel que nem isso fizeram com Jerusalém, com Israel. E o que acontece? Deus então vai dizer que Ele cuidou de Israel, que Ele tratou de Israel, que Ele alimentou Israel. Ele, no capítulo 16, na figura de um homem, cuidando da nação, cuidando de Israel, tipificada, simbolizada por uma menina. A menina cresce, a menina vai crescendo, e Deus vai olhando para ela, vai cuidando dela. A parábola no capítulo 16 é sobre a esposa infiel. É tremendo, é lindo. Aí perceba, porque a moça vai crescendo, a moça
moça vai crescendo e torna-se uma mulher maravilhosa, uma mulher linda. E então Deus vai dizer que Ele passa como o homem que agora vê a mulher, olha para ela, acha ela linda, acha ela maravilhosa, e então se casa com ela, casa-se com ela. Mas o que acontece? Adorna ela, dá tudo para ela, dá do bom e do melhor para ela. Mas o que acontece? O que acontece é que ela não compreendeu, como está escrito, que a beleza dele é que era a beleza dela. Ela não entendeu, e então ela acha que a beleza era dela, e então ela passa a se prostituir com outros homens. A nação passa a se prostituir com outros deuses. Deus está olhando, Deus está falando. Então Deus nos deixa claro no capítulo 16 que o castigo era inevitável, que o cativeiro era inevitável. Era Ezequiel narrando para o povo a história dele, o que eles haviam feito e por que Deus então permitiu o cativeiro. Deus não estava permitindo o cativeiro para a nação porque era um Deus ruim, porque era um Deus malvado, porque era um Deus injusto. Não, justamente por ele ser justo, justamente por ele ser bom, justamente por ele amar, é que ele permitiu o cativeiro para a nação de Israel. Por quê? Porque Deus é justo e nós colhemos aquilo que nós plantamos. Não adianta hoje você reclamar da vida que você está passando. Você escolheu essa estrada e vai ter que passar, mas ao final dela, diz-nos as Escrituras, diz-nos a palavra do Eterno, que tem restauração, renovo e vida para o povo de Deus, para aqueles que erraram. Veja bem, perceba o capítulo 16. Veja o capítulo 16. Versículo 13 vai dizer assim: assim tu foste ornada de ouro e prata, e as tuas vestes eram de linho fino, e de seda, e de trabalhos bordados. Comeste da fina farinha, e mel, e azeite, e foste extremamente bela, e tu prosperaste em um reino, e teu renome foi adiante entre os pagãos por causa da tua beleza, porque era perfeita através da minha beleza, porque eu tinha colocado sobre ti, diz o Senhor Deus. O versículo 15: mas tu confiaste em tua própria beleza e prostituíste por causa do teu renome, e derramaste tuas fornicações sobre todo o que passava. Ela era dele. Das tuas roupas tomaste e decoraste os teus lugares altos com diversas cores, e então bancaste a prostituta. Coisas semelhantes não virão, nem assim será. Deus está falando com a nação que se corrompeu. Deus está falando com a nação que se prostituiu, falando sobre um tempo que viria, falando sobre um momento que seria duro e que seria difícil para o povo de Israel, mas seria necessário. Então, todo avivamento precisa passar obrigatoriamente pela estrada da purificação. Deus então purifica o seu povo, trata com o seu povo até o versículo de número
até o versículo de número 19 do capítulo 36, Deus está falando sobre juízo, sobre tratar com eles. Veja o versículo 18 e 19 do capítulo 36 de Ezequiel. Portanto, eu derramei a minha fúria sobre eles, pelo sangue que haviam derramado sobre a terra, e por seus ídolos com os quais a haviam poluído. E eu espalhei-os entre os pagãos, e eles foram dispersos pelas nações, de acordo com o seu caminho e de acordo com as suas ações, eu os julguei. Perceba que Deus não é um Deus injusto. Deus julga de acordo com os caminhos que seguimos e de acordo com as nossas ações. Se a minha ação glorifica a Deus, então eu recebo dele poder, unção, glória. Mas se as minhas atitudes escandalizam o Evangelho e o nome dele, então ele trata comigo, porque ele é Deus justo, porque ele é Deus zeloso, porque ele é Deus santo. Ele diz: de acordo com as suas ações eu os julguei. Mas ele vai dizer: tive pena por causa do meu santo nome. E ele então decide mudar a história da nação. Porque por causa deles? Não. Por causa do seu nome. Por causa de nós que Deus fez alguma coisa? Não. Porque nós merecíamos a perdição eterna. Nós não merecíamos a vida eterna, não, nós merecíamos a perdição eterna, mas o amor de Deus para conosco é tão grande, foi tão grande, a sua misericórdia, diz Jeremias no livro das Lamentações, são a causa de nós não sermos consumidos. Não é porque eu sou bonito, ou porque você é bela, ou porque tem, ou porque é de família rica, que Deus te escolheu, que Jesus morreu na cruz do Calvário. Não, foi o amor dele que fez com que ele morresse na cruz para nos dar vida. Ele diz: por causa do meu nome, por causa do meu nome. Ele vai continuar: e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os pagãos, o qual profanastes no meio deles. E os pagãos saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado diante de seus olhos. Olha o que Deus está dizendo agora: porque eu os levarei dentre os pagãos. Segura. Deus está falando de tirar o povo do meio dos pagãos. Deus está falando de um princípio de restauração. E toda restauração passa por separação. Separação daquilo que me afasta de Deus. Vou repetir, porque você não entendeu. Toda restauração passa pela separação. Separação do que, pastor? Daquilo que nos afasta de Deus. Então pode ser pessoas, pode ser coisas, pode ser até aquilo que você mais gosta. Tem gente que gosta da internet, mas na internet só vê coisas que não glorificam a Deus. Deus precisa, para nos renovar, para nos restaurar, para nos reavivar, nos separar daquilo que nos separa dele. Ele diz:
porque eu os levarei dentre os pagãos, e vos ajuntarei de todas as nações, e vos trarei para dentro da vossa terra. Ei, Deus já está dizendo: vou juntar vocês num lugar só, vou trazer vocês de volta para a terra. Deus já está falando com o povo de Israel que estava cativo. O processo de restauração passava pelo término do cativeiro, vai sair do meio dos pagãos, vai trazer para a terra, para todo mundo, para uma só terra, para a sua terra, a terra de Israel. Deixa eu falar uma coisa para você, porque a restauração começa quando Deus nos separa daquilo que é do mundo e nos traz para perto dele. Enquanto você estiver sentado aqui, comendo na mesa do Senhor, mas participando das coisas do mundo, vai ficar assim, como um defunto andando, não tem vida, parece que tem, aparenta ter vida, mas está morto. Deus vai tirar você de lá. Deus vai tirar você de lá, vai trazer para perto dele. Vai doer, mas ele vai mexer. Por quê? Porque a restauração, o tempo da restauração está chegando para a tua vida. Aleluia. Você está vivo? Tem alguém vivo aí? Aleluia. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Vou trazer para dentro da vossa terra. Então, antes disso, de jeito nenhum. Primeiro, separa. Primeiro, vem para perto de Deus. Então, olha o que ele diz: eu aspergirei água limpa sobre vós, e ficareis limpos. Água limpa, água do avivamento. As águas do avivamento são purificadoras. Água, aspergirei água limpa sobre vós, e ficareis limpos. O que é isso? Hein? O que é que Deus está falando? Deus está falando que primeiro Ele nos tira da onde estamos, do meio dos pagãos, e traz para perto dele. Depois Ele vai aspergir água limpa. Água limpa fala de palavra, a palavra que nos lava. Pedro disse para Jesus assim: Jesus, o Senhor não vai lavar meus pés não. Ei Pedro, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Então Pedro, então Senhor, lava logo tudo. Lava o pé, lava a perna, lava o braço. Jesus disse: não Pedro, só o pé tá bom. Por quê? Porque vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ei, crente distante da palavra é crente que não tem vida. Crente distante da palavra é crente que está sujo, precisa passar pela purificação. Deus separa e vai aspergir palavra, água. Por quê? Porque é ela que nos lava. Olha que lindo, olha que lindo, meu Deus, olha que lindo. Êxodo capítulo 30, do versículo 17 ao versículo 21, vai dizer que havia no tabernáculo, no pátio, uma bacia de bronze, ou uma pia de cobre, depende da tradução. Qual era a finalidade dela? Ela estava cheia d'água para que os sacerdotes se lavassem antes de começarem a ministração diante do Senhor.
Ah, pastor, mas isso é no Antigo Testamento e é para sacerdote, então é para pastor, presbítero, evangelista? Não. Pedro vai quebrar essa ideia sua e vai dizer assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, assim você é sacerdote também. A pia é para lavar a minha vida e a sua vida antes de ministrar, antes de adorar. Por quê? Porque não tem como chegar uma adoração verdadeira e pura ao trono de Deus com um coração que, se não estiver limpo, com um coração que não está limpo. Primeiro passa pela pia para se lavar, para ficar limpo. Ela estava cheia de água. A água na Bíblia é símbolo de palavra, a palavra que lava, a palavra que é limpa. Olha que lindo Paulo falando aos Efésios capítulo 5, versículo 26, está escrito assim: que a igreja foi santificada, purificada por meio da lavagem da água pela palavra. Palavra de Deus é o que tem faltado na vida de muitos crentes e em muitos lugares. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer: ei crente, é hora de ter um particular, um tete-a-tete comigo. Outro vai para a palavra para ser lavado e viver de novo, ou vai continuar morto. Palavra, porque ela purifica, porque ela lava, porque ela limpa. As águas do avivamento são purificadoras. Veja o capítulo 47 que lemos. Veja o versículo 8. Então ele me disse: estas águas saem em direção à nação do leste e desce para dentro do deserto e vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas serão para de brincadeira, as águas serão saudáveis, curadas. Do que ele está falando? O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que as águas do avivamento, elas são não só purificadoras, mas elas são também vivificadoras. O texto está dizendo que as águas saíam da onde? Saíam da onde? Acorda, crente, está dormindo? Saía da onde? Do trono. Saía da onde? Do trono. Quem está no trono? Esse texto, eu tenho uma passagem paralela em Apocalipse, quando diz que as águas saem do trono de Deus. Por que sai do trono de Deus e ela dá vida? Porque não existe vida se não vier de Deus. Ele é o doador da vida, e as águas que Ele dá trazem vida. As águas que vêm de Deus são águas vivificadoras. Jesus disse isso quando se encontra com a mulher no capítulo 4 do Evangelho segundo o relato de João. Ele diz: quem beber da água que eu lhe der não terá sede. Porque dentro dela, porque dentro dele vai jorrar o que? Uma fonte de águas vivas. Capítulo 7 do mesmo Evangelho de João, ele vai dizer: quem tem sede, vem a mim e beba. E quem beber da água, quem beber desta água, não vai mais ter sede, porque de dentro dele vai jorrar um rio. Por quê? Porque as águas brotam do trono de Deus, e a vida do trono de Deus é inesgotável, não termina
azeite, a unção. Você não é cheio se não quiser, mas azeite tem. Por quê, pastor? Porque o segundo livro dos Reis vai dizer que o azeite que tinha na botija da mulher viúva não acabou. Vai dizer que ele parou. Parar é uma coisa, acabar é outra. O que acabaram foram os vasos, não azeite, porque a fonte de azeite é o Senhor e ela é inesgotável. Aleluia, aleluia. As águas do avivamento são vivificadoras. Veja, estas águas que corriam do trono, de dentro do templo, que corriam do trono, caíam aonde? No mar. Que mar? Mar Morto. Por que chama esse nome? Porque existe uma grande concentração de sal no Mar Morto, de modo que nenhuma vida, nenhum ser consegue sobreviver por causa da grande quantidade de sal. Não tem como viver, não há vida, não há vida até as águas que caem do trono de Deus chegar lá. Ah, você não entendeu. Não, você está vivendo esta vida aí, que você tem vivido, até as águas do trono de Deus chegarem na sua terra, até chegarem na sua vida. Porque quando ela chegar na sua vida, tudo aquilo que está morto vai voltar a ter vida. Tudo aquilo que não gera vida vai voltar a gerar. Eu estou profetizando sobre a tua vida hoje. Levanta a mão, porque eu estou profetizando todas as áreas na sua vida que estiverem mortas, nesta noite voltarão a viver. Porque o rio de Deus está passando aqui. Cheira pra calma. Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. 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 O rio não tinha vida, mas as águas que vieram do trono de Deus caíram nele, desaguaram nele. E o que acontece? O que acontece é que as águas serão curadas. E sucederá que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá. Aleluia. Água que dá vida. Qual é a água que dá vida? É a palavra de Deus. A Bíblia vai me dizer no livro do profeta Isaías, capítulo de número 21, aleluia, versículo 14, que os habitantes da terra de Temar trouxeram água para aqueles que estavam sedentos. Ei, o mundo lá fora está vivendo em sequidão. O mundo lá fora está vivendo um tempo de sequidão. Eles estão sedentos e nós precisamos, temos o dever de levar esta água que dá vida para o mundo lá fora. Temos que levar as águas purificadoras, as águas vivificadoras para o mundo que está lá fora. Somos responsáveis por isso. Veja o texto. Veja o texto. Estas águas saem em direção à nação do leste, desce para dentro do deserto. E aonde ela passava? Aonde ela corria? O que estava morto começava
a viver. Essa água está passando aqui hoje. Eu quero ler com você o profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3. Porque eu encontro no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3, uma tríplice promessa de Deus para a nação de Israel e consequentemente para a nossa vida. Veja que eu estou falando que as águas do avivamento são vivificadoras. Veja o que diz o texto, aleluia, porque eu derramarei, como está aí na sua Bíblia? Derramarei o quê? Águas sobre quem? E o que mais? E? Continua, irmão, continua. Você está com a Bíblia aberta? Então lê. Porque eu derramarei meu espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Só isso? Olha só. Escuta, olha para mim. Derramar água sobre o sedento é uma coisa, mas o que o texto está dizendo no original do hebraico não é simplesmente derramar água. Olha o que o texto vai dizer: porque eu derramarei copiosamente água sobre aquele que está sedento. Ou seja, derramarei abundantemente, derramarei sobremaneira, derramarei sem limite água sobre o sedento. Água, palavra, existe uma tríplice promessa aqui. Eu derramarei copiosamente água sobre o sedento. Deus está dizendo: quem está sedento, quem está em sequidão, eu estou derramando água de forma abundante. Eu estou derramando água de forma abundante. E quando Deus derrama água de forma abundante, olha que lindo, porque quem está sedento está seco. Espírito Santo. Quem está seco é porque está sem vida, é porque está vazio. Mas olha o texto: derramarei copiosamente água sobre aquele que está sedento. Segunda promessa: e enchentes sobre o chão seco. Vai transbordar. Vai transbordar. Não é simplesmente água, é água abundante para transbordar. É para transbordar, porque quando Deus faz, Deus não faz de pouco, porque Deus é grande, e Ele diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabe, os meus olhos imaginam Deus derramando água, mas quando Deus faz, Ele faz muito além do que eu penso e do que eu espero. Então Ele derrama de forma abundante, e há transbordação, transbordamento. Você não vai ficar cheio, você vai ficar transbordante. Terceira promessa é lindo, e eu derramarei, aleluia, copiosamente meu espírito sobre tua semente.
vivendo esta sequidão espiritual, mas ela vai acabar hoje. Ela vai acabar hoje, porque as águas estão correndo aqui, e a promessa de Deus é tão grande, o derramar da presença de Deus é tão grande, que ele diz assim: sobre a tua semente é minha bênção, sobre a tua descendência. Ei, sabe quem vem depois de você? Filhos, netos, também serão participantes daquilo que Deus tem para a sua vida. Ai, meu Deus, eu estou sentindo a glória do Eterno aqui. Quem pode adorar? 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 Então abre a boca para adorar Jesus. Abre a boca para adorar Jesus. Abre a boca para adorar Jesus. Estas águas trazem vida. O texto mostra isso. Quem está morto na tua família? Quem está morto na tua família? Eu vou profetizar. Quem está morto na tua família? Levanta a mão, porque eu vou profetizar. Quem está morto na tua família? Quem não tem vida na tua família? Eu estou falando de vida espiritual. Quem está morto na tua casa? Quem está morto na tua família? Levanta a mão, se prepare, porque a vida de Deus vai chegar lá. A vida de Deus vai chegar lá. Vai entrar, vai alcançar, vai trazer para a presença dele. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode glorificar? Esse é Deus, esse é Deus. Aleluia. Chocamandarabassuia. Choramanagacere camarassia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. As águas do avivamento. Avivamento. A igreja dos dias atuais precisa do avivamento de Deus. Ele não vem sem palavra de Deus. Cantar é bom, louvar é bom, mas ouvir a palavra, viver na palavra é muito melhor. Oh, aleluia. Para concluir, que o grupo de louvor vai louvar. Macheve a Nagassuri, Nakandarabassuri Komana. Eu estou sentindo este rio passando aqui. Xanarabassuri Komana. Eu estou sentindo este rio passando aqui. A Checa Navasséria, na Candarabassuia. Eu estou sentindo a presença deste rio aqui. Ele está passando, e onde ele passa, a vida. Onde ele passa, tem vida. Onde ele passa, o que está morto volta a ter vida. Ele está passando, ele está passando, ele está passando. Aleluia. Águas vivificadoras. Juízes capítulo 15 vai dizer que versículos 18 e 19, Sansão está com o seu espírito desfalecido de sede, de falta de água. A Bíblia diz que então ele clama ao Senhor, e quando ele clama ao Senhor, o Senhor faz brotar água do meio de uma rocha. Eu quero ler com você. Isso é lindo demais, oh meu Deus. Oh Deus da glória, Deus da glória, Deus da glória, Deus da glória. Aleluia, eu quero ler capítulo 15 de Juízes. Olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a Bíblia. Versículo 18. Ele estava sobremaneira
sequioso, e clamou ao Senhor e disse: tu deste este grande livramento na mão do teu servo, e agora morrerei eu de sede e cairei na mão dos incircuncisos. Porém Deus abriu um lugar oco que estava na mandíbula, e dali jorrou água, e depois de beber, o seu espírito retornou e ele reviveu. Aleluia, aleluia. Ele clama, e quem clama recebe água. Ele clama, e quem clama recebe vida. Ele clama, está sedento, está precisando, está sequioso. Deus, o Senhor me cuidou até aqui, e cuidou e me trouxe até aqui para morrer. Clame a Ele, porque Deus não te trouxe aqui para a morte. Deserto não é para te matar. Vai brotar água da mandíbula, vai brotar água da onde não tem, vai brotar água da onde não se espera, mas vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Aleluia. Fica de pé, por favor, fica de pé, por favor. Aleluia, aleluia. As águas que o Senhor faz brotar, elas trazem vida. Quem está vivo? Quem está vivo adora. Quem está vivo adora. Quem está vivo adora. Quem está vivo adora. E quem quer vida vem para frente. Quem quer vida vem para frente. Que eu quero orar por você. Vem, 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 vem. Aleluia. Aqui no meio, vem. Abacanço. Adora Jesus. Existe um rio, Senhor. Recebe vida. Recebe vida. Recebe vida agora. Recebe vida agora. Recebe renovo agora, em nome de Jesus, 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 recebe, em nome de Jesus, recebe, em nome de Jesus, recebe, 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 recebe vida agora, recebe vida agora, recebe vida agora, em nome de Jesus, recebe vida agora. Chorando na presença de Deus, abaixando, recebe vida agora, recebe a fonte das águas chorando sobre a tua vida agora, sobre a tua vida agora, recebe, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. O rio está correndo, o rio está correndo, o rio está correndo, o rio está correndo aqui. Pode adorar, pode adorar. Diga para ele, adora Jesus, adora Jesus. Lava o meu interior. Eu quero em tuas águas. Tem vida, tem vida. Recebe vida aí, recebe vida aí, o rio de Deus está passando, o rio de Deus está passando, o rio de Deus está passando. Agora Jesus, agora Jesus, venha fora de mim dessas pedras, recebe o batismo do Espírito Santo, começa a falar aqui com essas pedras agora, e deixa fora de mim, abre a porta do rio, recebe, agora Jesus, o rio de Deus está passando, o rio de Deus está passando.
vida nesta noite. Foi